Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, concedeu uma entrevista ao jornalista Jorge Nicola, né, em um canal que o Jorge tem no YouTube. A entrevista foi na noite desta sexta-feira e já repercutiu aqui em Goiânia, né, que nessa entrevista o Edminho cita que o técnico Glauber Ramos, que faz parte da comissão permanente do Goiás, vai seguir no cargo por enquanto. A ideia de se trazer um treinador estrangeiro, por hora, foi descartada. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. O Edminho havia manifestado, né, um interesse dele, inclusive foi em uma entrevista lá na Rádio Bandeirantes, que ele tinha de trazer um treinador do exterior, por entender que hoje são escolas mais avançadas, vamos dizer assim, do que a escola brasileira e de que no Brasil as opções estão escassas. Neste sentido, o Arley, diretor de futebol do Goiás, né, vice-presidente do Goiás também, vice-presidente de futebol, ele foi até a Europa. Relatos do próprio Edminho nessa entrevista ao Jorge Nicola. O Arley foi à Europa, conheceu alguns treinadores, fez algumas entrevistas, né, levantou informações sobre estes profissionais e trouxe esse relatório até ele. Apresentou o relatório ao Edminho, em seguida levou o relatório até o presidente Paulo Rogério Pinheiro. E o Paulo, segundo o Edminho, teria descartado a contratação de um treinador português neste momento, especialmente da lista levada até ele, pela seguinte alegação: de que se fosse algum profissional já consagrado, tudo bem, valeria a pena, mas um emergente, o Paulo Rogério não gostou da ideia de trazer um emergente para comandar o Goiás. Aí foi, isso que eu vou citar agora foi uma sensação que eu tive, não é uma informação. O Edminho, pelo tom que ele fala na entrevista, ele, ele não concordou muito com a ideia do presidente, né, mas ele acabou acatando, inclusive ele cita no Goiás tudo é definido por unanimidade, como não foi descartada essa possibilidade por agora, e que ele vai retornar à sua função, que no caso é de vice-presidente do Conselho Deliberativo, e que a partir de agora o Arley e o Paulo Rogério Pinheiro é quem vão tratar da contratação de um novo treinador para o Goiás, mas que por hora o Glauber Ramos, como eu citei lá no início do vídeo, ele permanece no cargo. Este é o fato, né? Vamos dizer, esta é a informação. Agora eu vou entrar aqui na análise deste, deste acontecimento. Bom, o Goiás contratar um treinador de fora, né? O que é que eu penso sobre isso? Eu até citei em um outro vídeo e volto a repetir. Para mim, eu não me importo nem onde o treinador ou o jogador nasceu. Acho que isso hoje é absolutamente quase irrelevante. Eu não vou colocar que é 100% irrelevante, porque tem pessoas que saem do país e não conseguem se adaptar a outra cultura, a outro país, né, a um futebol de outra maneira. Isso parte de ser humano para ser humano. Mas hoje nós temos um ser humano, de um modo geral, já bem mais globalizado do que era há 20, há 30, há 40 anos. Então, eu não sou de me importar é, sobre onde, por exemplo, nesse caso, a gente está falando de treinador, onde o treinador nasceu. O que eu penso que deve ser levado em consideração é, ele tem capacidade? Primeiro ponto. Ele vai estar de corpo e alma no projeto? Segundo ponto. Ele, ele se sentirá em casa, por exemplo, no caso de um português aqui, outro clima, outra competição, outra. Você tem convicção de que é isso que você quer? Você respondendo todas essas perguntas afirmativamente, eu acho que uma diretoria, no caso a do Goiás, pode perfeitamente buscar um profissional fora do país. Os nomes, né,
que o Goiás, pelo menos os nomes que surgiram, o Goiás mesmo não citou nenhum nome. Estes nomes sempre surgiram por fontes, enfim, né, pelo trabalho jornalístico. Eu até separei eles aqui, aqueles que mais apresentaram. Né? O primeiro, Nuno Campos, ex-auxiliar do Paulo Souza, treinador do Santa Clara. Pouquíssimos jogos na carreira e enquadra perfeitamente naquilo que o Paulo Rogério cita que não quer, né? Pelo menos o Edminho falou isso, que é um emergente. O João Pedro Souza, também um treinador com poucos trabalhos sob o comando dele, ele tem mais trabalhos como auxiliar, né? Auxiliar do Marco Silva, inclusive um treinador português que já há 3 ou 4 temporadas milita na Premier League. O Sérgio Vieira, esse tem experiência no Brasil, passou aqui no Sub-23 do Atlético Paranaense, passou na Ferroviária, né, já é um treinador que conhece o futebol brasileiro. E o outro, o Ricardo Soares, que é o mais experiente deles. Ricardo Soares, atual treinador do Gil Vicente, que é o quinto colocado no campeonato português. Então você tem três de um perfil parecido, treinadores mais jovens, treinadores emergentes, e tem de um profissional experiente, que é o Ricardo Soares, mas que sempre trabalhou em times pequenos, né, de médios para pequenos, lá dentro do futebol português. Por que eu citei isso, né? Fui nos nomes, porque foi com quem o Goiás conversou, né? E neste aspecto eu vou dar razão ao Paulo Rogério, sabe? Eu penso que se você vai fazer um esforço, buscar um treinador fora do país, fora do continente, você tem que trazer alguém com uma bagagem capaz de superar essas diferenças. Né? Alguém que tenha vivência na profissão, vivência capaz de superar o fato de estar em outro país, um futebol jogado de outra maneira, em um clube que talvez ele nem tenha ouvido falar até hoje, ou se escutou falar foi de maneira muito por cima, né? Não conhece na íntegra o clube, não conhece nem a história do clube. Então, eu acho que você precisaria trazer um profissional mais pronto, vamos dizer assim, um profissional com experiência, um profissional pronto. Você trazer um emergente, é melhor você trazer um emergente brasileiro, que pelo menos está aqui dentro, conhece a realidade do futebol brasileiro, conhece o tamanho dos clubes brasileiros. Então, essa ideia de buscar um emergente poderia dar certo? Poderia. Né? O futebol é muito imprevisível, a imprevisibilidade em cima dos resultados ela é grande se comparada a outras atividades humanas, mas existe uma certa lógica dentro do futebol. E eu acho que essa ideia de trazer um emergente da Europa, a não ser que fosse um emergente assim, ó, você via um grande potencial nele, aí até valeria a pena estudar. Mas esse emergente que já está consolidado, vamos dizer ali como um emergente, ou pelo menos como um mediano, né? Mais do que emergente, tem alguns emergentes aí, né, nessa lista que o Goiás conversou, mas você tem também medianos, né? Treinadores que já têm uma certa bagagem que nunca conseguiram superar aquele padrão de clubes que eles administraram ou que eles comandaram até hoje. Então, para mim, a estratégia do Paulo Rogério é correta. O Goiás não pode errar no treinador. Sabe, se você erra no treinador na Série B, tem um peso. Você erra no treinador na Série A, tem outro peso. E poucos times, entre estes que têm pouco orçamento, conseguem recuperar de um erro de treinador numa competição pesada como a Série A. Você erra, quase sempre você está fadado ao rebaixamento, no caso dessas equipes que têm os menores orçamentos. Então, para mim, o Goiás vai ter que ir a campo novamente. Se quiser buscar um profissional fora do país, então que busque um profissional com qualidade comprovada. Tá? Não arrisque. Aqui no Brasil, eu acho que o Goiás nesse momento também precisava de um treinador com esse perfil. Independente se vai buscar ele lá fora ou aqui, que seja um treinador de capacidade comprovada. No caso de um brasileiro que conheça muito bem a Série A do Campeonato Brasileiro, que tenha intimidade com a competição, pois assim eu penso que é menos dolorosa a tarefa do Goiás dentro do Brasileirão. Beleza, gente? Essas aí são as minhas principais impressões
sobre este tema que acabou movimentando aí a torcida alviverde na noite desta sexta-feira. Mas você, torcedor, fique totalmente à vontade para dar a sua opinião aí nos comentários, concordar, discordar. Isso absolutamente faz parte do processo democrático e do processo aqui do canal Futebol 62. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo vídeo.